Supremo decide que é do relator a atribuição de homologar acordo de colaboração premiada e que, na sentença, compete ao colegiado apreciar seu cumprimento e eventual anulação ou invalidade do acordo em caso de ilegalidade. E você vai ver também. Presidente Michel Temer é notificado pela Câmara dos Deputados sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Polícia Civil cumpre mais de 100 mandados de prisão para desarticular quadrilha de policiais militares que recebia propina de traficantes no Rio de Janeiro. Sabatina de Raquel Dodge, indicada para substituir Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República, deve ocorrer antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Para o Supremo Tribunal Federal, benefícios de delatores podem ser revistos se o acordo de colaboração premiada não for cumprido. A decisão foi tomada pelo plenário ao concluir julgamento sobre a validade das delações da empresa JBS. O plenário, que já havia confirmado a permanência do ministro Edson Fachin na relatoria dos processos, decidiu também que cabe ao relator homologar monocraticamente as delações, mas que os benefícios aos delatores podem ser revistos pelo colegiado no fim do processo, se o acordo de colaboração premiada for descumprido. Em debate, há situações em que o acordo poderia ser revisto. Acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao quê? A que o colaborador cumpra os deveres assumidos na colaboração. No meu modo de ver, não há distância disso para o direito subjetivo do colaborador, é uma forma apenas de expressão, mas foi a expressão que aqui utilizei, vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. Vossa Excelência está afirmando que o juiz ou o colegiado, no caso do voto de Vossa Excelência, poderá apreciar os efeitos que foram produzidos daqueles termos acordados, incluídos aí outros fatos supervenientes ou de conhecimento posterior, é isso? Fatos supervenientes ou de conhecimento supervenientes. É isso, ou seja, o colegiado poderá, anulação do negócio. O colegiado apreciará. Eu estou perguntando realmente. Poderá apreciar e não fica vinculado só aquilo como se tivesse fechado. Esse condicionado, senhora presidente, condicionada significa que o direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre os seus deveres. Houve uma dúvida quanto ao termo vinculação usado na proposta do ministro Fachin. Esse termo vinculação eu tenho dificuldade, porque a rigor, o que pode ocorrer? O ministro aqui no Supremo, eu mesmo homologuei delações, colaborações, que depois o Ministério Público pediu para ir para a primeira instância porque eram fatos de anexos que não envolviam a autoridade com foro. Vai lá para a primeira instância. Vamos supor, o juiz ignora o que foi feito e dá uma sentença sem levar em consideração nada do acordo. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu então uma nova proposição, que foi acatada pelo relator e pela maioria dos ministros. Acordo homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, ser cumprido, deverá, em regra, produzir seus efeitos em face ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966. Eu estou de acordo com a redação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, ligeiramente alterando o que propõe o ministro Fachin, mas acho que substancialmente trocamos a palavra vinculação pelo dever de observar como regra geral o acordado, condicionado ao cumprimento das obrigações e passível de invalidação com base no parágrafo 4º do 996. A regra, a meu juízo, é que na homologação se examina regularidade, legalidade
e voluntariedade. E este julgamento é feito e assim deverá ser observado com ressalva da anulação, da possibilidade de anulação dos atos jurídicos em geral. A ministra Carmen Lúcia esclareceu que a colaboração premiada é um instituto necessário. O instituto se mantém em vigor, sem ele não se teria chegado ao ponto das investigações e do processo de apuração e de depuração dos crimes, objeto de julgamentos que hoje estarrecem a nação. Fique claro e objetivo que o que foi posto em pauta nesta questão de ordem trazida não é a necessidade de se manter ou não a colaboração premiada. O que queremos é o fortalecimento de todas as instituições que façam com que o Estado democrático de direito se realize combatendo o crime, apurando-se ilícitos, segundo o direito. E lembrou que em janeiro, durante o recesso do Judiciário e após a morte do ministro Teori Zavascki, homologou acordos, seguindo o que diz a lei e no tempo necessário. As 77 delações que me foram apresentadas no dia 19 de dezembro ficaram comigo do dia 19 de dezembro ao dia 29 de janeiro e, portanto, o ministro Teori Zavascki disse que não pararia de trabalhar e que continuaria e colocou à minha disposição no exercício da presidência, a equipe dele de juízes. Foi tudo feito nos termos da legislação, com regularidade, e acho que foi muito público, porque foi filmada madrugadas de domingo, madrugadas de sábado, deixando inclusive de viajar para visitar até mesmo meu pai, que estava morrendo, como morreu 9 dias depois, exatamente para fazer face à minha função. Então não foi em 10 dias, foram em 40 e foi para honrar a função do meu cargo. No fim do julgamento, o advogado do ex-deputado Rocha Loures disse que o parlamentar está preso há 15 dias em uma solitária na sede da Polícia Federal em Brasília e pediu que ele fosse para a prisão domiciliar. O cidadão, a pessoa, por ele referido, o paciente, lá se encontra porque houve um pedido da defesa no sentido da transferência, eis que havia uma notícia de risco à própria vida do paciente. E em relação a isso, em seguida apontou-se que as circunstâncias não seriam apropriadas, foi ouvido o Ministério Público, foi ouvida a própria Polícia Federal, recebi o retorno desta informação e, obviamente, estou com a matéria para decidir. Responsável pelos acordos de delação premiada dos empresários da JBS, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse ao final do julgamento que os acordos devem mesmo ser revistos em caso de irregularidades. Se surge um fato novo ou se chega ao conhecimento do sistema judiciário, um fato ocorrido, mas se de qualquer forma torna ilegal o acordo, é óbvio que pode ser revisto o acordo. Ninguém aqui quer, agasalhar a ilegalidade. Devo dizer que essa decisão do Supremo é uma decisão histórica, fortalece e muito o Instituto da Colaboração Premiada. O recado que se passa hoje, de forma clara, é que os acordos firmados, desde que obedeçam à legalidade e que o colaborador cumpra todas as condições a que se comprometeu no acordo, esse acordo será mantido. Amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal realiza sessão extraordinária a partir das 9 horas da manhã. Além do encerramento do semestre judiciário, estão previstos julgamentos de processos remanescentes das sessões desta semana e também listas. E, claro, você acompanha a sessão ao vivo aqui na TV Justiça. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram uma mega operação para cumprir 185 mandados de prisão contra policiais e traficantes de drogas suspeitos de corrupção. Segundo as investigações, os policiais apreendiam armas e drogas em bocas de fumo e revendiam a outros traficantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 95 mandados são contra policiais militares e 70 contra traficantes que pagariam propina aos policiais investigados. Os PMs serão indiciados por organização criminosa e corrupção passiva e os traficantes por organização criminosa, corrupção ativa e tráfico. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em batalhões e endereços residenciais. A maioria dos policiais investigados trabalha em São Gonçalo e Niterói. Segundo as investigações, o grupo criminoso movimentava cerca de R$1 milhão por mês em propina para os policiais não combaterem o tráfico de drogas. A investigação se aprofundou após um acordo de delação premiada com um suspeito que seria o elo entre os traficantes e os policiais.
Foram analisados mais de 200 mil ligações. Mais de 600 policiais civis participaram da operação. O presidente Michel Temer é notificado pela Câmara dos Deputados sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Agora ele tem 10 sessões da Câmara para apresentar a defesa. Depois do diretor-geral do STF, Eduardo Silva Toledo, protocolar na Câmara a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, o comunicado da denúncia foi lido pela segunda secretária da mesa, deputada Mariana Carvalho. Em seguida, o primeiro secretário, deputado Giacobo, seguiu para o Palácio do Planalto para entregar a notificação ao presidente Temer. A denúncia também foi despachada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Temer vai ter 10 sessões para apresentar a defesa. Depois disso, a CCJ deverá, em 5 sessões, votar o parecer do relator. Independentemente do parecer da CCJ, o plenário irá decidir se autoriza ou não a abertura de processo no STF contra o presidente da República, por crime comum. A denúncia apresentada ao Supremo pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede a condenação do presidente Temer à perda do mandato e ao pagamento de multa de 10 milhões de reais. O processo só poderá ser aberto se houver autorização do plenário da Câmara, com o apoio de pelo menos 2/3 dos parlamentares, 342 votos. A tramitação do caso na Câmara vai seguir o regimento interno, conforme o presidente Rodrigo Maia. Nos debates em plenário está prevista apenas a manifestação da defesa e de 2 parlamentares a favor de Temer e de 2 contrários. Mas o número de debatedores pode ser ampliado a partir de uma decisão conjunta com os líderes dos partidos. O relatório com parecer sobre a indicação da subprocuradora Raquel Dodge para assumir a Procuradoria-Geral da República deve ser lido na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana. A previsão é que a votação em plenário ocorra antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Raquel Dodge foi indicada ontem pelo presidente Michel Temer, no mesmo dia do recebimento da lista tríplice para substituir Rodrigo Janot, que deixa a Procuradoria em setembro. Raquel Dodge integra o Ministério Público Federal desde 1987. Atualmente atua junto ao Superior Tribunal de Justiça em processos criminais. Trabalhou em operações importantes da Polícia Federal, como a Caixa de Pandora, que investigou o esquema de corrupção no governo do Distrito Federal, e na equipe que processou criminalmente o ex-deputado Hildebrando Pascoal, acusado de comandar um grupo de extermínio no Acre na década de 90. Se a indicação for aprovada pelo Senado, ela assume para um mandato de 2 anos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ex-prefeito da cidade de Fronteira, em Minas Gerais, é condenado a 18 anos de prisão por desvio de dinheiro público. A gente volta já já. Ex-prefeito da cidade de Fronteira, em Minas Gerais, é condenado a 18 anos de prisão por desvio de dinheiro público. Sérgio Paulo Campos, que foi denunciado em 2002 pelo Ministério Público Federal, ainda pode recorrer da sentença. O crime de estelionato contra a administração pública praticado pelo ex-prefeito de Fronteira, Sérgio Paulo Campos, foi denunciado em 2002 pelo Ministério Público Federal de Minas Gerais. Na época, ele era diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central, a DEBRAC, e por intermédio da Fundação Cultural Palmares, celebrou um convênio no valor de R$ 327 mil com a União. O dinheiro seria destinado a um projeto de formação profissional e promoção cultural da população negra em municípios mineiros. Em contrapartida, a ADEBRAC teria que repassar R$ 93 mil para o Centro Nacional de Valorização da Raça Negra, CENEG. Após a apuração da Controladoria Geral da União, foi constatado que o prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 104 mil. O esquema fraudulento funcionava assim. O ex-prefeito precisava comprovar os pagamentos. Então foi apresentada uma nota fiscal de R$ 16.400 e 6 recibos falsos, todos no valor de R$ 15.500. Segundo a investigação da CGU, os recibos eram de uma empresa que nem existia.
Com base nos documentos apresentados pelo MPF Mineiro, a Justiça considerou que o acusado obteve vantagem indevida e, por isso, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão. Além disso, deve pagar 1.050 dias multa pelo desvio e mau uso de recursos públicos federais. Não conseguimos contato com a defesa do ex-prefeito de Fronteira, Sérgio Paulo Campos. A cada hora são registrados 80 acidentes de trabalho no Brasil, mais de um por minuto. Uma lei federal define os benefícios que devem ser concedidos pela Previdência Social. Perigo nas alturas. Os dois pedreiros trabalham no segundo andar deste prédio sem nenhum equipamento de segurança. Não usam capacete nem cinto. Este outro faz o reboco da parede, apoiado apenas num banquinho. Também não usa equipamentos que poderiam evitar um acidente de trabalho. Segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, os mais comuns são corte, laceração e ferida. Em seguida, vem contusão e esmagamento. Depois, fratura e amputação. Em todo o país, a Previdência Social pagou cerca de 318 mil benefícios por acidente típico de trabalho em 2015, o dado mais recente. A construção civil está entre as áreas que mais registram acidentes. Alguns fatores contribuem para isso. Dentre eles, a quantidade de trabalhadores na construção civil. A gente estima hoje algo em torno de 2 milhões formais no país. E, além disso, a construção civil ela é caracterizada como grau de risco 3, que é um grau de risco alto. Ele é dimensionado de 1 a 4. A construção civil é um grau de risco alto, comparável ao trânsito, por exemplo. Então, além de você ter muitos trabalhadores, você tem o risco eminente a essa função. A Lei 8.213 de 1991 sobre os benefícios da Previdência Social define: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Entre os tipos de acidente estão ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, ofensa física intencional, imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho, desabamento, inundação ou incêndio. Este advogado explica que o trabalhador tem direito em caso de acidente sem morte. Ele tem direito ao afastamento pelo INSS para receber o auxílio acidente acidentário. Tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses depois que retorna do INSS. Ele tem direito, do período que ele ficou afastado pelo INSS, aos depósitos de FGTS que a empresa deveria depositar durante o período que ele estava lá, além das indenizações que a Constituição prevê, que devem ser mensuradas no Judiciário. O empregador pode ser obrigado a indenizar o trabalhador em caso de dolo ou culpa, como prevê a Constituição Federal. Quando ele deixou de tomar uma atitude ou quando ele tomou uma atitude que foi prejudicial ao trabalhador. Se ele agiu de modo omissivo, ele deveria ter tomado alguma atitude e não a tomou, e por conta disso o trabalhador perdeu a sua saúde, a sua integridade física, ele responde. E mesma coisa se ele tomou uma atitude que foi errada, se ele incorreu algum problema, se ele tomou uma decisão que foi errada e isso prejudicou a integridade física do trabalhador, ele também responde por perdas e danos para o trabalhador. Dependendo do que for, a pessoa tem direito até mesmo a lucro cessante, a todos os salários que ela teria direito até o período que ela deveria se aposentar por conta do afastamento ou da perda da capacidade de trabalho que ela perdeu, que ela não tem mais. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender a eleição para o governo do estado do Amazonas, prevista para ocorrer no dia 6 de agosto. O recurso foi apresentado pelo ex-vice-governador Henrique Oliveira, cassado junto com o então governador José Melo por compra de votos. Atualmente, o presidente da Assembleia, Davi Almeida, está no comando do governo do estado. A decisão não prevê o retorno dos eleitos ao governo. No entendimento do ministro, o TSE não poderia ter determinado uma nova eleição antes de analisar os recursos do governador e do vice. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No Dia do Pescador, saiba quais são as regras que devem ser cumpridas por pescadores amadores e profissionais. Voltamos em instantes. Os ministros do TSE negaram o registro de candidatura de Sebastião Carrara da Rocha, eleito vereador pelo município de Carangola, em Minas Gerais, nas últimas eleições.
Sebastião Carrara da Rocha teve suas contas referentes ao período em que foi prefeito do município rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. A advogada do político defendeu que as contas dele já haviam sido aprovadas pela Câmara Municipal, no que se refere a um repasso de recursos do Sistema Único de Saúde. E por isso, pediu que ele tivesse o registro de candidatura aprovado. O Ministério Público afirmou que compete à União analisar as contas referentes ao repasse do SUS, já que o dinheiro é federal. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia, concordou que a aprovação das contas dos recursos do Fundo Nacional de Saúde devem ser feitas pela União e não pela Câmara Municipal. Por isso, votou no sentido de negar o registro do político. A competência para fiscalizar a aplicação regular dos recursos é realmente do TCU. O meu voto, portanto, presidente, com a devida vênia, é pelo desprovimento do recurso. Os demais ministros seguiram o voto do relator e, por unanimidade, negaram o recurso apresentado pelo político. Assim, o ex-prefeito de Carangola teve o registro de candidatura como vereador do município indeferido. O Ministério Público Militar vai usar o banco de dados da Justiça Eleitoral com o objetivo de combater crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A troca de informação foi regulamentada durante cerimônia realizada no gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira. O ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral da Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, assinaram um termo de cooperação. Todos sabemos do grave cenário de corrupção que tem afligido o país e das inúmeras mazelas dele decorrentes. Essa realidade torna ainda mais urgente a necessidade de respostas firmes e eficientes por parte dos diversos sistemas de controle da administração pública. A questão é complexa e desafia-nos a todos, órgãos de investigação, de controle, de justiça e a própria sociedade civil como um todo. E nesse quadro há uma única certeza: a corrupção obstrui conquistas sociais, corrói a economia e entrava o desenvolvimento da nação, ameaça as instituições e a evolução da ordem democrática. Daí a importância de unirmos esforços em prol do compromisso em contribuir para um Brasil sempre melhor, mais justo e transparente. O TSE faz parte dessa busca e tem investido em parcerias com outros órgãos a fim de promover o intercâmbio de dados com o intuito de identificar indícios de irregularidade. A parceria tem o objetivo de combater crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Estamos dando um passo extremamente importante para o nosso Ministério Público, especificamente naquilo que diz respeito ao combate à corrupção, preocupação de todas as instituições nacionais. Hoje é o Dia do Pescador. No Brasil, a pesca é uma atividade regulamentada como profissão e como modalidade esportiva, mas é preciso ter atenção à legislação. A pescaria é uma atividade de lazer e esportiva, além de ser uma das profissões mais antigas do mundo. No Brasil, para praticar a pesca, seja como profissão ou esporte, é necessário ser cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ter o RGP, Registro Geral de Atividade Pesqueira. O documento define a categoria que o pescador se enquadra: profissional, quando a pessoa vive da venda do pescado; amadora, no caso de esporte, e de subsistência, ou seja, para consumo próprio. Os únicos dispensados desse registro são aqueles pescadores de mera subsistência. Ele pesca para o sustento próprio, não ofere lucro disso, e a população indígena também, né? Eles são dispensados desse registro. O registro também estipula a quantidade de pescado de acordo com a modalidade e espécie e o tipo de equipamento usado. Grandes embarcações, redes e equipamentos maiores só podem ser usados na pesca profissional. A lei também determina que o IBAMA e as polícias ambientais estaduais são responsáveis pela fiscalização das bacias hidrográficas e dos mares brasileiros. As ações, além de coibir a pesca irregular, têm o objetivo de preservar a fauna e a flora. O foco realmente é a pesca de maior impacto, pesca de grande escala, né? Então, direcionados aos problemas, as operações são concebidas e planejadas já com alguma antecedência e elas são deflagradas ao longo do ano, especialmente focado em situações como as piracemas, né, defesos ou áreas de exclusão à pesca, áreas onde a pesca é proibida.
e tentar coibir esses ilícitos, né? Em caso de desrespeito às regras, o pescador pode ser multado e até condenado à detenção. De 1 a 3 anos de reclusão ou pagamento de multa, ou os dois no caso. A multa varia de R$1.000 a R$100.000. Então, se você for pegar uma quantidade expressiva de pescado apreendido, é uma multa muito pesada. Literatura policial e obras sobre governança pública são os destaques do Iluminuras de amanhã. Formado em Direito, o escritor Lindoberto Ribeiro seguiu carreira policial e usou experiência para mergulhar na literatura que envolve crime e investigação. O programa apresenta também um livro mais recente do auditor Daniel Luiz de Souza, diretor de planejamento do Tribunal de Contas da União. Na conversa, ele fala sobre gestão, governança pública, prazos e liderança. O Iluminuras é amanhã, às 8h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.